Bom dia novamente. Vamos orar. Amém, Senhor. Te engrandecemos mais uma vez, porque Tu és a razão de estarmos aqui esta manhã. Se estamos aqui porque anelamos por Ti, pela Tua palavra, pelo agir do Teu Santo Espírito, e assim pedimos, Pai, que o Seu Santo Espírito de Deus haja com grande liberdade, que flua aqui tocando as nossas vidas, tirando tudo aquilo que não presta, tirando tudo aquilo que o diabo tenta colocar em nós, que o mundo tenta colocar em nós, e que possamos apenas receber aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Tu és um Pai amoroso, Tu és um Pai poderoso, misericordioso, por isso estamos aqui, queremos Te ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, na quarta-feira tivemos a possibilidade de estarmos na Granja, eu e Lídia, e foi o pastor Azaf Borba que ministrou. Foi muito bom, eu creio que, acho que está no YouTube. Tá no YouTube, Carmen? Tá, né? E entre tantas coisas que ele ministrou, ele citou duas situações, quer dizer, um homem como ele deve ter centenas de situações para citar, para ilustrar qualquer coisa, mas ele citou duas interessantes. Uma foi que ele estava num trem, bem, na verdade ele pegou 3 trens seguidos, indo de um lugar para outro dentro da Suíça. E diz que o povo suíço ele é muito quieto, muito educado, mas muito na dele. Não sai por aí dando joinha, dando tchauzinho, mandando abraço, isso não rola lá. E ele entrou num dos vagões, sentou lá, e no fundo do vagão tinha um rapaz, e logo o rapaz fez assim para ele. Aí ele olhou para trás para ver se era com outra pessoa, e era com ele mesmo. E daqui a pouco o rapaz fez mais alguma coisa tal, e não aguentou e foi E foi até ele. Aí quando ele foi até ele e perguntou se podia sentar do lado, ele confessa que na hora ele até falou, deixa eu ver se minha carteira está aqui. Porque infelizmente a gente mora num país que nos deixa assim, né? Deixa eu ver se a minha carteira está aqui. Bom, enfim, o cara falando em inglês com ele, começou a puxar papo com ele e a coisa evoluiu num ponto de que esse rapaz entrega a vida para o Senhor, chora e começa a ter todo um processo de uma transformação na vida. Coisa estranha, do nada, num trem na Suíça, alguém que ele nunca tinha visto. Pior que essa foi uma que ele estava em Curitiba e tinha um compromisso de gravação no Rio, aqui em São Paulo, com a Ademar e com outros cantores e tal. E ele estava num evento também cristão lá em Curitiba, mas saiu às pressas correndo, pegou o avião e veio. E aí quando ele está no avião e o comandante fala, então, já estamos pousando, em 5 minutos estamos pousando em Congonhas. Ele fala, Congonhas? Eu tinha que descer em Guarulhos. Conclusão, pegou um avião errado. Não, é inacreditável isso, porque você checa, os caras checam, né? Não, isso aqui não é Congonhas, isso aqui é Guarulhos e tal. E ele desesperou, porque o compromisso dele era em Guarulhos, então ele tinha que estar lá, as pessoas estavam esperando por ele lá. Então ele sai desesperado, pega o primeiro táxi que tinha, senta atrás e fala, me leva para Guarulhos, correndo rápido, e o cara numa calma e tal, e coisa. Aí ele fala assim, eu sentei em cima de alguma coisa aqui, ele tira uma Bíblia. Ele falou, essa Bíblia é sua? Alguém me deu, eu botei aí. Porque quer saber, eu estou bem desanimado, estou pensando em arrancar minha vida. Bom, conclusão. Claro que com Azaf Borba ele não arrancou a vida, entregou a vida para o Senhor e mudou tudo. Então estou ilustrando isso porque são coisas estranhas. São coisas que você não sabe programar de casa. Não, hoje eu vou pegar um avião errado, e isso e aquilo e tal. Então a pergunta para vocês hoje é essa aqui. Como é que você encara o estranho? Ele para você, ele é assustador, ele é interessante, você se interessa quando você vê alguma coisa estranha, você fala, nossa, deixa eu ver isso aqui. Ou seja, se você visse uma sarça ardente, né, como é estranho, uma sarça ardente como aconteceu com Moisés, você se aproxima dela, você fala, bicho, estou fora, não quero nem saber desse negócio que pega fogo e não.
Como é que é a tua reação diante do estranho, diante daquilo que não é lógico, diante daquilo que você não tem controle? Como é que é? Conta para mim aí. Alguém quer colaborar comigo? Você se interessa ou você se afasta? Paulo, como é que você reage com o estranho? Você tenta, você vai. A Cristina também? Ninguém se afastaria do estranho, então, aqui. Pode. A Cláudia já é um pouco mais, a Aline. Quem? Depende do que for, né? Vaza. Se a aparência for ruim, vaza. Tem alguns critérios, né? Tem alguns critérios. Se for bom demais também, é bom desconfiar, né? É bom desconfiar. Não. Também, se brigou com a mulher, já tudo é estranho, né, bicho? Pelo amor de Deus. Se brigou com a mulher, tá tudo esquisito, tá tudo estranho. Sei. E se safou, né? Não, isso também me chamou a atenção, porque relendo, bom, o termo é relendo, porque são 7 ou 8 vezes que estamos fazendo junto com vocês, e fora as que a gente fez sem vocês, mas lendo a Bíblia, no primeiro livro de Samuel, capítulo acho que 9, depois vocês podem dar uma olhadinha lá, é interessante, porque a gente sempre faz... Eu até não vou adiantar muito nisso, porque eu fiquei tão impressionado com isso que talvez em algum momento eu pregue sobre isso. Mas um pequeno spoilerzinho, porque a gente quase sempre lembra de Saul, o fracassado, o que não deu certo, o que perdeu, o que morreu, isso, aquilo, a parte final dele, que realmente não foi muito legal. Mas o início de Saul tem muitos ensinamentos. Então, 1 Samuel, capítulo 9, fala de que Saul, de uma tribo pequena, chamada tribo de Benjamim, uma das menores tribos, ou seja, não era um cara empoderado. O pai dele fala para ele assim: o Saul, é o seguinte, as nossas jumentas sumiram. E nós precisamos desesperadamente das jumentas, porque sem a jumenta não tem agricultura. E ele sai com um servo para quê? Procurar as jumentas. E nessa de procurar as jumentas, ele vai parar aonde? Ele vai parar na casa do profeta Samuel. Por que estou falando isso? Porque talvez você tenha vindo aqui hoje procurar alguma jumenta. E essa jumenta pode ser uma cura, pode ser uma provisão, pode ser um alívio, pode ser uma paz que você não tem, pode ser o restaurar um relacionamento. Eu não sei qual é a jumenta que você veio procurar aqui. Eu sei o que Saul foi procurar. Saul foi procurar a jumenta. E ele entra na casa de Samuel e no dia seguinte ele sai de lá rei. Ungido rei. Você acha que ele programou isso? Nunca na vida. Nunca. Se escondeu, exatamente. Mas ele entra para procurar a jumenta, sem graça, participa de um banquete, que tem uma mesa já preparada para ele, a melhor comida estava separada para ele, ele quer ir embora, Samuel fala, não, você vai dormir aqui, e no dia seguinte ele é ungido rei. Eu estou falando tudo isso para que a gente esteja preparado para o agir, muitas vezes, estranho de Deus. Deus não age dentro de uma caixinha. Deus não age da forma como você imagina. Deus, a minha cura vai ser assim porque eu fiz isso, porque eu fui em tal médico e tal, e coisa e lousa. Não. O meu filho também vai ser transformado porque agora eu mudei de escola. Não. Deus não está limitado a nada disso. A nada disso. Então, meus queridos, Isaías 28, 21 já diz algo assim, ó. Porque o Senhor se levantará como no Monte Perazim e se irará como no Vale de Gibeão, para fazer a sua obra. E como é que é a obra de Deus? Estranha.
A obra de Deus é estranha, para executar o que? O seu ato também estranho. Esse é o nosso Deus. Então, se você veio procurar apenas uma jumenta, saiba que você pode sair daqui absolutamente diferente do que você entrou. Eu creio nisso, eu já vivi isso, eu vivo isso, eu experimento isso, porque o nosso Deus é assim. E aqui ele está simplesmente se referindo a uma passagem que está lá no segundo livro de Samuel 5:20, que então Davi foi a Baal-Perazim e ali derrotou os filisteus e exclamou: o Senhor irrompeu no meio de meus inimigos como uma violenta inundação. Esse é o Deus que nem Davi esperava que ele assim fosse fazer. Mas o texto que eu inclusive compartilhei ontem na oração, porque Deus falou forte comigo e em questão também juntando essa história do táxi, do Asaf, meu. Primeiro que o pessoal da aeronave permitir ele entrar num voo errado, é raríssimo isso acontecer. É raríssimo, eles olham, eles checam. Tanto que ele estava até num assento que não era dele, mas só que as três fileiras estavam vazias. Porque muito provavelmente, se o avião estivesse cheio, alguém ia chegar e falar: amigo, esse assento é meu. Aí nessa hora ele ia descobrir que ele estava no avião errado. Mas estava tudo vazio, ele sentou, ninguém veio perguntar. Então você vê como é que é estranho tudo, como tem uma preparação que só o Espírito Santo pode fazer, né? Então, o texto principal mesmo está esse aqui, ó, 2 Reis 3, de 16 a 17, que diz assim: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva. Todavia, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Sem vento e sem chuva, mas vai encher Me explica isso. Consegue explicar? Não, a gente não consegue explicar. Ou seja, aquilo que parecia impossível, o louvor foi muito apropriado para hoje. Com Deus não é. Porque para mim isso não tem lógica nenhuma. Porque ele poderia falar: olha, faz os vales, porque eu vou mandar muita chuva. Beleza, tá bom, vamos fazer. Não, mas ele deixa claro, olha, porque essa situação aí, só para vocês entenderem, era uma luta que estava havendo entre dois grandes exércitos, já estava durando 7 dias, e eles sem água nenhuma, eles estavam a ponto de desfalecer, de morrer. E aí eles clamam ao Senhor, e o Senhor dá essa resposta: ó, não vai ter chuva, não vai ter vento, mas faça as covas, porque elas serão cheias. E é evidentemente que eles obedeceram. Então, de novo, isso para mim é absolutamente estranho. Então, o fato é que Deus não mandaria água, mas se você quer, e esse é o ponto que nós temos que sair daqui, se você quer viver o estranho de Deus, o poder de Deus, o sobrenatural de Deus, saiba que ele não está limitado a coisa nenhuma. Ele não está, ontem foi orado também, que a economia aqui na terra, no Brasil, pode estar complicada, mas no céu, meu amigo, mas o cheque especial lá em cima não tem nem limite. Cartão então, nossa, e juros nada. Agora, então não ache que porque aqui está difícil, que necessariamente vai ser difícil a sua vida ou a sua empresa tem que estar difícil. Não, ele pode agir. Eu tenho vivido isso, tenho visto isso nos meus anos. O fato é que Deus não mandaria água caso não houvesse o quê? O que não poderia faltar nessa situação? Os vales. Os vales. E quem faz os vales? Nós é que fazemos os vales. Então tem um agir. Tem algo, tem um esforço. Seu e meu, na fazer os vales. Para fazer os vales, tanto antigamente quanto hoje, o ideal é que se tenha o quê? Ferramentas. Nós precisamos de ter ferramentas que elas são dadas por quem? Pelo próprio
Deus. Tem inúmeras, mas eu peguei, 4 ou 5 aqui para a gente poder meditar juntos sobre elas. Eu diria que a primeira e talvez a mais importante ferramenta que tem para você e para mim, para que os seus vales sejam cheios de água, vindas do Senhor de uma maneira sobrenatural, porque se for da Sabesp não vale, da Sabesp abrir a torneira e vai sair. Não, eu estou falando de uma que não choveu, que não ventou, e mesmo assim Deus colocou, e a primeira ferramenta é esta aqui. Isso aqui já vi. Eu estou voltando, peraí. Primeira é esta aqui, obediência. Você quer ter o vale cheio, você quer experimentar milagre, você quer experimentar o sobrenatural de Deus. É através da obediência, não é do sacrifício, não é de tantas outras coisas que a gente... da religiosidade, de se manter assim, assado, cozido, não. Deuteronômio 5:29 deixa muito claro isso. Quem dera eles tivessem sempre, também não é de vez em quando, hoje eu estou no pique de obedecer, eu vou obedecer, hoje tem ceia, vou no culto, não tem ceia, não vou, não sei o quê, não. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. A gente precisa guardar isso aí, meu. Esse é o tipo do versículo que a gente tinha que imprimir, meter na geladeira, meter no espelho, meter no armário. Eu não sei se contei isso para vocês, mas na época da Lídia, lá do meningite, tinha uma fase que estava muito braba. Até eu estava mal. Aí um dia Deus me tocou na oração de Jabes, né? Uma oração famosa, curta, mas famosa. Eu imprimi acho que umas 20 no papel e fui colocando em tudo que eu podia, no meu banheiro, no meu espelho, na cozinha, na geladeira, e tudo que era lugar. Quando eu estava em casa, porque quase sempre eu também não estava, porque eu estava no hospital, mas quando eu estava em casa eu bati o olho, respirava e falava, amém, vamos seguir, o Senhor vai fazer, o Senhor, apesar de receber telefonemas de queridos dizendo, olha João, desculpa te falar, mas acho que a tua mulher vai morrer, eu falava, não vai não. E assim então esse também é um para a gente gravar sempre, quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição de temer e de obedecer, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Grave isso. Maneira de fazer sua cova, ferramenta que você precisa para ela é obediência. Josué 1:8 também é bom a gente lembrar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Por que eu insisto tanto com a leitura bíblica com vocês? Inclusive, este ano, vamos voltar a ter... Quem já participou dos jantares de leitura bíblica aqui? Deixa eu ver. Opa, bastante gente. Esse ano vamos voltar a ter, viu? Quando terminar... Então, se você está atrasadinho, sebo nas canelas, toca o pau, porque nós vamos nos juntar. Como já... Quantos será que a gente já teve ali? 5? 4, 5? 6, talvez? Vários. O Renato vem de longe, né, Renato? Você não perde um, né? Boca livre, tô nessa, né, bicho? O cara mora em Franco da Rocha, mas jantar ele aparece. É brincadeira, meu. Não, Wesley, essa é condição para estar lá. Wesley, foi ótimo, viu, Marcelo? Eu acredito mesmo que você lê, mas... É claro que é gostoso estar junto com os irmãos, ainda mais por um motivo desse, de celebrar o término da oração da Bíblia inteira. E, de fato, já fizemos isso algumas vezes, pelo menos 5 vezes. E vamos fazer mais uma este ano. Mas a razão da leitura é porque, através dela, nós somos transformados todos os dias. Eu tenho paixão por esse livro há 24 anos. E até hoje,
tem coisas que eu leio e falava, será que eu já tinha lido isso? Não é possível, não lembrava. E era tão perfeito, mesmo essa história do Saul, que sai para procurar jumenta e sai como rei. Que é isso, Sabe, tantas coisas. Então a gente vai, a hora que terminar essa leitura, a gente vai continuar lendo e vamos continuar lendo e vamos continuar lendo, porque só através da leitura e da meditação, que é o que o texto aqui fala, não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. É isso. Então, obediência, nós seremos bem abençoados na cidade, seremos abençoados no campo. Deuteronômio 28, então tem uma lista de coisas, né? Dá uma olhada. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas, os seus rebanhos. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de você os inimigos que os atacarem. Aqui você pode trocar por jumentas também. As jumentas que te perturbam serão derrotadas. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Tudo isso fruto do quê? Obediência. Então é simples, me vem à mente agora. O que eu tenho que fazer para que tudo isso aconteça? Obedecer. O que ele falou então? Duas coisas, pelo menos. Ele falou para você se batizar. Desculpa, ele que falou, não fui eu? Mas eu acho que eu não preciso, eu acho que eu já fui pequenininho. É uma escolha, não posso obrigar. Então eu fico feliz de ver alguns, como ver o Marcelo ali, fiquei muito feliz de ver o Marcelo se batizando no último, como já vi o Paulo, como já vi tantos outros aqui, e vou ver ainda outros sendo batizados. Não tenho dúvida disso, porque é isso. Você quer que os seus vales sejam preenchidos com água? Obedecer. O que ele mandou? Ser batizado. Não vou nem questionar. Onde é que é o próximo? Estou nessa. Eu fui assim, eu só não entrei no primeiro porque eu tinha 3 meses, eu acho que, de conversão. Então, para mim, tudo era... Eu achava vocês uns loucos, sabe? Eu falei, esse povo é doido, Lídia. Eu entrei na igreja, gente que nunca me viu, veio, abraçou, e um amor... E eu sentia que era amor verdadeiro mesmo. Tinha uma então que falou assim, eu sinto que o senhor vai ser pastor. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que é a porta, bicho? Me tira daqui agora, Lídia, me salva. Essa doida aqui falando que eu vou ser pastor, nem sei o que eu estou fazendo aqui, entendeu? Então, mas aí eu sentei, Deus começou a falar comigo, e aí foi essa pergunta que eu fiz, o que rola, o que é, o que mais tem aqui? Tem um culto também de sexta, porque eu só ia de domingo. Sexta, que horas que era? Na época tinha. 8, 8 e meia, né? Qual que é? 8 e meia. Então também vou. Depois, o que mais que tem? Tem um curso de obreiro. Como é que é isso? É assim, tamanho, quero. E batismo. Batismo? Não, mas eu já fui pequenininho. Não, mas é bom um outro aí, consciente e tal. Tô aí também. São 24 anos que eu estou fazendo isso, tentando obedecer, porque a falta dela me preocupa bastante, E o próprio Deuteronômio fala, esse aqui é Jeremias, que eu pus até na versão NTLH para deixar bem claro, não me peça para ajudar esse povo, Jeremias, mesmo que jejuem e orem, eu não os ouvirei, não os aceitarei, mesmo que ofereçam animais em sacrifício e me tragam ofertas de cereais, pelo contrário, eu os matarei na guerra e também por meio de fome e de doenças. Por que tudo isso? Porque não eram obedientes. Desculpa, é a palavra, eu não posso também só dourar a pílula. Então, por que a gente às vezes quer correr riscos desnecessários? Não, obedece o que Deus falou, coisa simples. Ele não pede nada. Ele não pede nada que você não possa fazer. Se você achou algo que ele pede na sua palavra que é impossível de você cumprir, venha e me fale.
Porque talvez o mais difícil que você possa achar, o mais ilógico, o mais contra a razão, é amar inimigo, por exemplo. Ô João, perdoar para mim já está complicado, porque aquela pessoa que fez, eu não consigo perdoar e eu não vou perdoar. Mas é possível perdoar. É possível, é uma decisão. Não envolve sentimento, não envolve justiça, nada disso. É uma decisão. E amar o inimigo também, que parece ser algo impossível, é você ter o entendimento do que é amar o inimigo. Não é gostar dele. A palavra não fala para você, precisa gostar do inimigo. Não, gostar é outra coisa. Eu gosto da Lídia, eu gosto de vocês, gosto de um monte de coisa, de chocolate e tal. Inclusive faz tempo, né, Lídia, que ninguém me dá chocolate. Então, gostar é outra coisa. Amar são 3 coisas. Querer o bem, orar por ele e não falar mal dele. Você e eu podemos. Continuo não gostando dele. Não quer dizer que agora gosto do cara. Não, não gosto do cara. Não gosto do cara. Mas eu desejo o bem dele. Eu quero que Deus o abençoe. E não vou sair por aí falando mal dele. Então, o que parecia impossível você fazer, obedecer, imagina o resto. O resto, então, dá para fazer. Porque a falta dessa primeira ferramenta é perigosíssima. E eu não desejo isso para ninguém, para ninguém. O próprio Deus falando, cara, não vem pedir, não vem orar por isso, porque com aquela turma eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Segunda enxada que você e eu precisamos, sem ela também nós não vamos conseguir cavar as covas, é a fé. Também foi interessante que também foi falado bastante ontem na oração que tivemos junto com os irmãos. Oramos por fé. É necessário. A fé torna o cristão mais forte, capacitando a suportar as adversidades, as lutas, e nos equipa a viver uma vida que agrada ao Senhor. Que coisa mais tremenda que é você saber e eu saber que pela fé nós agradamos a Deus, né? Que é o que está em Hebreus, ó. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Uau! Que legal que é saber que se eu tenho fé, eu estou agradando o nosso Deus, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que não tem impossíveis para Ele. Deus, aumenta a minha, o que eu mais quero agora, e como oramos ontem e vamos orar sempre, que aumente a fé de cada um de vocês, porque isso não se explica, a fé não é, olha, se você fizer assim, sua fé vai aumentar, não é assim, bom seria, mas é através do Espírito Santo de Deus, é através de estarmos juntos dessa maneira como estamos aqui, porque aqui Ele está agindo, eu falo, mas o Espírito Santo é o que age, eu não convenço, a pior coisa que seria para mim um dia alguém chegar e falar, nossa, sabe, João, aquela tua pregação me convenceu. Eu falei, caramba, e aí você tá bom, mas não fui eu, não sou eu, jamais serei eu. É o Espírito Santo que age e que te convence do pecado, da justiça e do juízo, está na palavra. Então que a fé, a Bíblia Mensagem, às vezes eu gosto porque ela tem uma abordagem bem diferente. Efésios 3:20, na Bíblia Mensagem, tem escrito assim, ó. Vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa muito mais do que poderia imaginar ou pedir nos seus sonhos. É desse Deus que nós estamos falando hoje aqui. Mas para que você experimente isso, a primeira coisa que o texto ali fala, diz, você precisa o quê? Saber. Saber. Você sabe disso? Que Deus pode? Que Deus pode fazer muito além? Você precisa saber e crer pela fé. Então, quando eu sei e quando eu creio pela fé, que eu sei que Ele pode transformar uma necessidade chamada jumenta em uma unção que transforma absolutamente tudo, porque se nós formos ler lá, depois nós vamos ver que fruto da unção que Saul recebeu naquele dia do profeta Samuel, o texto bíblico diz, o pai
Quis, que era o nome dele, o pai de Saul já sabia que as jumentas haviam sido achadas. E o que o pai fala? O pai de Saul fala assim: vai lá e avisa meu filho que as jumentas foram achadas, eu agora estou preocupado com ele. Que tremendo que é isso. Significa que com a unção que você pode receber nesta manhã, os problemas da sua casa podem desaparecer. Os relacionamentos na sua casa podem ser outros. Você deixará de ser uma jumenta, desculpe o termo, mas para você entender e para mim entender, fruto da unção recebida na casa do profeta. E esta é a casa do profeta. Eu não, mas é a casa dele. É a casa dele. Então são coisas que loucura é essa? E o cara foi o quê? Procurar a jumenta, sai como rei que o pai agora se preocupa, ou seja, sai como um rei que a casa está sendo cuidada. Então você foi atrás de jumenta, mas deixa eu te dizer, aquela cura que você foi, eu já estou cuidando, aquela falta que você tinha, eu já estou cuidando, aquele perdão não liberado, eu já estou cuidando para você. É isso, é disso que nós estamos falando. Então a primeira ferramenta é obediência, a segunda ferramenta é fé. E é claro que se você quer que a tua cova fique cheia de água, você vai ter que ter esta também, oração. Porque Deus não faz nada, eu tenho certeza absoluta disso, Ele não faz nada que não tenha sido precedido de oração. Nada, absolutamente nada. Salmo 34:4 diz o quê? Busquei o Senhor, clamei ao Senhor, orei ao Senhor, e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Oração é o prefácio da bênção. Deus não age sem ela. Ele poderia, mas Ele quer que você ore. Porque deixa eu dizer uma coisa para você, se você e eu recebermos uma bênção sem oração, nós não vamos dar valor a ela. Nós não vamos dar valor a ela. Tipo, bom, também, né? Não fez mais que a obrigação. Não, então é oração, é clamor. A oração está vinculada à bênção para nos mostrar o valor dela. Porque se tivéssemos as bênçãos sem pedi-las, nós consideraríamos como coisas comuns. E não tem nada que venha de Deus que seja comum. Nada. Comum é eu e você fazemos. Um arrozinho com feijão bem feitinho, comum. Mas se quer um negócio, quando Deus entra, a coisa é outra. Então lembre, obediência, fé, tenha uma vida de oração. Eu escutei, acho que foi ontem, um rapazinho falando assim, como explicar essa história de orar sem cessar? Né? Paulo nos fala isso, que a gente tem que ter uma vida de oração sem cessar. Aí você fala, pô, cara, é difícil, né, meu? Porque eu trabalho, eu saio, tomo banho, parará. Então, orar sem cessar parece também algo impossível que Deus está nos pedindo. Se encaixaria nessa parte aí da impossibilidade de conseguir. Aí ele deu o exemplo, acho que do avô dele. Eu tenho um avô que eu passei minha vida inteira vendo ele da seguinte maneira. Tudo que ele ia fazer, absolutamente tudo que ele ia fazer, ele tomava alguns segundos e orava. Rapidíssimo. Deus, eu peço que o Senhor me ajude nessa viagem, que o Senhor me cubra, que o Senhor me guarde, em nome de Jesus, amém. Pum. Não levou tempo, levou? Não. Vai entrar numa reunião, pai, não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer nessa reunião, pai. Não me sinto preparado para ela, mas, por favor, coloque as palavras certas na minha boca, amém, pá. Orar sem cessar. É isso. Você vai fazer alguma coisa, seja o que for. Vamos comer, turma, vamos, senta aí. É legal que às vezes a gente pede para os netinhos orarem. A Tita, que é a mais velha, por exemplo, ora. O Nil também. Tita, ora aí para a gente comer. Ai, em nome de Jesus, amém. Obrigado por essa comidinha tão gostosa. Tchau, vamos. Ótimo. Orar sem cessar. Então aquilo que parecia ser irreal, parecia ser impossível, deixa de ser, vai sair, ai Deus, eu peço vaga em estacionamento. Eu peço, qual o problema? Se ele não quiser dar, ele não dá.
Mas, um sábado no shopping, quando você encontra uma, ai, pai, que delícia essa vaga, Nossa, eu vou pedindo, eu oro, agradeço. Pega o hábito para você ver como dá certo. Orar sem cessar. Qualquer coisa que você for fazer, 5 segundos, é suficiente. É suficiente. Oração, próxima, agora a coisa está mais funda. Sabe quando você pega umas pedras assim, aí você tenta tirar a terra? Só quem foi da roça que sabe essa parte. Ou um tronco de árvore que está ali também e está difícil, talvez você vai precisar dessa ferramenta aqui, que é o jejum. Por que é importante o jejum? Porque ele faz com que a tua oração fique mais poderosa. Então, aquilo que você não estava conseguindo, o próprio Cristo diz isso em Mateus 17, 21, que para esse tipo, para esta casta, para essa espécie, não sai senão com oração e jejum. Ele está se referindo a um endemoniado que os seus discípulos não conseguiram expulsar, e eles chegam lá, a gente orou, a gente fez isso, fez aquilo, não rolou. E aí ele fala, olha, esse aqui é um pouco mais profundo, precisa de jejum e oração. Então, fazer uma consulta, acho que faz uns 3 anos, né? Quem mais? O Daniel? Foi antes da pandemia, né? 2 anos. Se ele fez, não é tão antigo, Bom, quem entra comigo no Daniel? Essa turma aqui tá melhor, eu vou jogar aviãozinho pra cá, peraí. Aviãozinho de 100, aviãozinho de 200, que ali tá fraco, hein? Ali não tem aviãozinho aí, hein? Pergunta de novo. A outra agora, pergunta de novo. Deixa eu ver desse lado aqui, quem entra? Aviãozinho na mão, ó. Aê, melhorou. Vamos explicar agora, né? Porque a pessoa que nunca fez, 21 dias, nós já fizemos várias vezes com a igreja. Também, 5, 6, não sei quantas. Mais, né? Várias vezes. Bem, na verdade, a gente fazia todo ano. Aí a pandemia deu essa confusão aí, mas é simples, 21 dias deixando de comer tudo que é gostoso, só isso. Você deixa de comer tudo que é bom, e aguenta os 21 dias. Então, 21 dias não é bem isso. A gente, até no decorrer do período, a gente permitiu algumas coisinhas. O primeiro, que eu não sei quem está aqui que fez o primeiro, nem arroz entrava. Lembra desse? Esse foi terrível. Esse foi sinistro. Mas tem uma série de coisas que você pode comer. Ovo, queijo, pãozinho, claro que não. Café também não. Mas ovo, queijo, legumes, iogurte, o arroz sim, o feijão a gente tira, porque senão, eu, por exemplo, o arroz e feijão fico resolvido 21 dias, fico de boa, né? Então, e carne sai, iguarias de um modo geral. A gente tem uma lista, inclusive, que a gente distribui para todo mundo. Café é o mais complicadinho, mas sai também. Fica o leite, você olha para o leite, imagina que tinha café lá, mas não tem. A gente vai escolher uma boa data, os 21 dias passam rápido, e é claro que também não é só deixar de comer, mas todos os dias temos algum motivo de oração para estar orando juntos como igreja, a gente manda, é voluntário, não é obrigado. É claro que a gente fica 21 dias sem falar com você, mas isso é bobagem, passa rápido, não tem problema. Eu fiz isso com o Marcos, por exemplo, ele não quis fazer, eu não falava com ele, brincadeira. Então a gente vai escolher, porque eu acho que está na hora de a gente voltar a fazer. Está na hora de a gente voltar a fazer o jejum de Daniel, que a gente chama. Então, essa é uma ferramenta poderosa para que a sua cova fique cada vez mais profunda e você possa receber da parte de Deus tudo aquilo que Ele tem para ti. Outra ferramenta importantíssima nesse processo é esse aqui, que talvez até fosse o primeiro passo em toda a caminhada cristã, mesmo num jejum que a gente vai fazer, ou mesmo numa leitura bíblica, talvez a gente tivesse que começar sempre por aqui, arrependimento. Ou seja, esse tem que ser, porque foi a primeira coisa, inclusive, que Jesus falou, né?
É a primeira coisa, assim como João Batista falou, arrependei-vos, né? Porque é chegado o reino dos céus. Então, é isso. O arrependimento também é, sem dúvida nenhuma, uma ferramenta poderosa para que as suas bênçãos não sejam bloqueadas. Porque os pecados não confessados, o que é arrependimento? É eu, diante de Deus, diante do Espírito Santo, confessar os meus pecados a Ele e me arrepender deles. É isso, não tem... Para mim, é simples assim. Como é que eu me arrependo? Me arrependo assim, dobro o meu joelho, confesso a Deus e peço perdão a Ele. Deus, fiz isso, me arrependo disso, acabou. Alguém tem que vir, fazer? Na minha opinião, não. É entre você e Deus. O texto de Ezequiel 18:30 é muito bom nesse sentido, porque diz, portanto, ó nação de Israel, eu julgarei a cada um de acordo com seus caminhos. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependam-se. Desviam-se de todos os seus males, para que o pecado não cause o quê? A queda de vocês. Livrem-se de todos os males que vocês cometeram e busquem um coração novo, um espírito novo. O que é muito legal do arrependimento é isso. Quando você tem um arrependimento sincero, absolutamente sincero, sem deixar que o orgulho atrapalhe, sem deixar que a soberba atrapalhe, você sai desse processo como uma nova criatura. É o arrependimento que faz isso. Porque do contrário, você é o mesmo, você é igual, eu e você. Livre-se de todos os males que vocês cometeram e busque um coração novo e um espírito novo, fruto do arrependimento. Porque deveriam morrer, ó nação de Israel, pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano Senhor. Arrependam-se e vivam. Que tremendo. Esse é o caminho. Esse é o caminho para a tua cova ser preenchida de uma maneira absoluta, com água límpida, transparente. Agora, claro que todas essas ferramentas que nós falamos, né, de obediência, fé, oração, jejum, arrependimento, elas só terão funcionamento, né? Imagina que você está realmente operando essa ferramenta para fazer essa cova, se você tiver esta última aqui, que é o amor. Porque senão... Porque Colossenses 3,14 deixa isso bem claro, quando diz que sem o amor não conseguimos manusear ferramenta alguma, porque, e acima de tudo, tenham o amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Então, tudo aquilo, a fé, a obediência, a oração, o jejum, são unidos num pacote só, numa ferramenta só, através do amor. Nós todos vamos ver coisas estranhas da parte de Deus. Não tenho a menor dúvida disso. A gente já viu, estamos vendo e vamos continuar vendo, porque a água, ela é de fato enviada por Deus, mas a vasilha, o vale, para retê-la, é proporcionada por nós. E uma maneira que ajuda muito a nós construirmos estes vales que a palavra de Deus diz, é andarmos juntos. Porque há momentos em que nós nos cansamos. Ou você desiste até. Você nem começou a construção do teu pequeno vale e você fala, cara, não dá. Não me sinto disposto para isso. E é através de estarmos juntos que a gente vai conseguir. Sozinho a gente não consegue. Não consegue. Nós superamos como família a enfermidade da Lídia por causa de vocês. Por causa do amor que a gente tinha aqui, pelas orações que nós tínhamos aqui, por toda a força que a gente recebia aqui. E isso tem sido assim constantemente. De lá sempre foi e vai permanecer sendo. Como aquela igreja que eu entrei, pela primeira vez que entrei na minha vida, alguém me abraça e eu senti que aquele amor era verdadeiro e já profetizando coisas boas na minha vida, eu olhei e falei, meu, que coisa louca é essa aqui, meu. Mas é isso, é esse amor que permeia, que tem que permear entre nós, para que os nossos vales estejam
preparados para a água que Deus vai enviar. Ah, mas eu não estou vendo vento. Você não precisa ver. Chuva então nenhuma, você também não precisa ver chuva. Porque Ele diz que Ele vai enviar sem vento e sem chuva. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Estejam orando já pelo jejum. Vamos definir uma data aí que não seja meu aniversário, porque aí fica ruim. Estou brincando, meu é outubro, nós vamos fazer antes. Normalmente a gente faz em agosto, então talvez vai ser em agosto. Deixa eu até já falar uma coisa aqui, que eu sou um cara bacana, porque isso já aconteceu no passado. A gente estabeleceu o jejum, aí veio alguém e falou, ai pastor, eu queria fazer tanto jejum e tal, eu queria, disposto, mas sabe o que acontece? Vai ter o casamento do meu sobrinho, pastor, o senhor tem que ver o buffet que vai ser. Pastor, como é que eu vou fazer? Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu quero que você faça. Eu quero que você vá ao casamento. Eu quero que você participe do casamento. Aumenta um dia no teu jejum. Pode ser, pastor, que ideia maravilhosa. Estou pondo isso porque nós somos libertos em Jesus. Somos livres em Jesus. E eu prefiro 1000 vezes que você faça 21 dias do que você não faça nenhum dia. Por causa de um. Mas só um, tá? Não vem dizer que aí também não. Então, vamos orar um pouquinho, porque depois o Marcelinho vai dar sequência na ceia hoje. Pai, nós queremos te louvar, agradecer, Senhor, mais uma vez, pela tua bondade, por esta mesa que já temos aqui, que faremos parte, porque foi a mesma mesa que o Senhor preparou para Saul, quando entrou na casa de Samuel, e não imaginava o que ia acontecer na vida dele, as transformações que iriam acontecer na vida dele. Só o Senhor, Pai. Só o Senhor com esses atos estranhos, sobrenaturais, Pai. E é nesse sobrenatural que nós clamamos pela vida da Simone, pela vida do Esteban, porque nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Nós sabemos como igreja que não há impossíveis para ti. Já estamos vendo melhora na Simone e vamos ver melhora no Esteban também. Tudo isso para a tua honra, tudo isso para a tua glória, Senhor. Permaneça, continue aqui conosco. Queremos continuar ouvindo a tua voz. Queremos participar desse momento tão maravilhoso que é a ceia do Senhor que o Senhor próprio instituiu. Por isso eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.